E aí, por fim, pegando um gancho do mapa do Thales novamente, especificamente do mapa de frequência escolar. Quando você olha o mapa do Thales de frequência escolar, o mapa do Thales diz o seguinte, olha... De novo, pra gente visualizar. O de frequência escolar, aquele. Mas vai falando aí, Rodrigo, enquanto tá... O Thales mostrou o seguinte, olha, as áreas, no mapa dele, as áreas mais amarelas, tá? As áreas amarelas, isso, elas são as áreas que têm a menor frequência escolar em 1872. Qualquer nordestino, ou qualquer pessoa que conhece bem o Brasil, percebe que é basicamente um desenho semiárido. Né? Então, é um desenho do semiárido, a parte amarela do gráfico do Thales. E quando você olha aqui, isso é impressionante, que o Maranhão é o estado do Nordeste que tem o menor percentual da população no semiárido. A depender da definição de semiárido que você olha, o Maranhão nem tem município no semiárido. Então, você vê que o Maranhão, aquele estado ali de cima, no verde, praticamente não tem região com baixo amarela. Né? E é o estado mais pobre hoje, né? Junto com Alagoas, geralmente divide a rabeira no... Então, o que acontece? Às vezes, as pessoas esquecem que a gente tem, dentro do Nordeste, a figura do semiárido, que é uma região onde você não é apenas ser muito quente e chover pouco. O solo não permite produção, porque o solo ele tem características específicas que você, por exemplo, não retém água, tá? Então, chove muito, o solo não retém, você não consegue produzir. E o semiárido ele tem impactos em diversos indicadores que o Thales citou. Então, você tem diversos artigos na literatura mostrando impactos de você ter situações de seca ou você ter situações de estiagem sobre indicadores como mortalidade infantil. Tem um artigo bem famoso do Rudi Rocha e do Rodrigo Soares mostrando o impacto da seca sobre mortalidade infantil, por exemplo, publicado no Journal of Development Economics. Você tem artigos mostrando o impacto do mercado de trabalho, você tem algumas evidências sobre educação. Então, as pessoas, às vezes, esquecem o peso que você tem de queda de produtividade, de produção e características produtivas, pelo fato de você estar numa região que tem diversos problemas socioeconômicos também relacionados ao clima, certo? Isso não é pouco comum, tá? Não é pouco comum. Enfim, vou parar por aqui e passar a palavra ao Thales. Eu concordo plenamente, né? Essa questão a gente pode ver no mapa aqui também até para o norte de Minas Gerais, né? Que é uma região que tem menor incidência de chuvas também, e a gente vê que todas as medidas de renda, desigualdade de terra, no norte de Minas Gerais se comportam que nem o Nordeste, né? Então a gente tem... É importante deixar claro que isso não é um determinismo climático, tá? É só uma questão seguinte, se as pessoas têm poucas possibilidades, se a gente colocar o clima em cima delas ainda, né, o clima contra elas, ele não vai ajudar, obviamente, né? Então, ali alguém perguntou antes, né, qual é que é o impacto, né, da questão da qualidade da terra. Esse é o próximo passo que a gente, nessa pesquisa que a gente está fazendo, a gente vai colocar, né? É ver que, mesmo controlando pela qualidade da terra, o que explica essa menor renda aí no longo prazo, né? E eu só quero chamar a atenção também sobre essa questão de desigualdade. Acho que alguém comentou ali alguém fez um comentário sobre desigualdade da terra antes. O próprio Leonardo Monastério, vamos citar ele mais uma vez aqui, então, o próprio Leonardo... aqui continua mandando comentários, falou aqui sobre a fala do Rodrigo, o Leonardo está assistindo a gente. Exato, ele é um famoso youtuber, né, então a gente tem que prestigiar. E o Leonardo Monastério, ele tem um artigo mostrando que para o Rio Grande do Sul, essa desigualdade de renda dentro do Rio Grande do Sul, a desigualdade de acesso à terra é mais importante até do que a questão de diferenças de capital humano iniciais. Um dos fatores que eu acabei de mostrar, porque a diferença de capital humano no Rio Grande do Sul nessa época do século XIX era relativamente baixa dentro do estado também, né? Então, esse é um dos fatores, né? Então, mas eu acho que tem que ficar claro esse negócio também, que no passado o clima ele impactava muito mais, né, do que hoje em dia. A gente não pode ter essa visão de um determinismo climático, achar que simplesmente porque tem
uma área que é quase um deserto, as coisas não vão para frente. A gente tem evidência que em países com boas instituições, nos Estados Unidos, por exemplo, o Arizona funciona nos Estados Unidos, né? Por que o Nordeste não funciona, então? Né? Até o semiárido é agradável perto do clima do Arizona. Né? Então, a gente não pode pensar também nesses termos, né? Mas é óbvio, eu concordo com o Rodrigo 100%, que essa parte climática a gente não pode deixar de lado para explicar essa desigualdade regional. Mas lembrando, o clima é algo para a gente ultrapassar, né? É algo para a gente ir além dele. E então isso não é o suficiente para a gente explicar a desigualdade regional no Brasil.